Uhum, Então, por exemplo, os grandes gênios da humanidade, Einstein, Beethoven, Mozart, Newton, estudaram em que tipo de abordagem? Tradicional. uhum. Santos Dumont, né? Então, a gente não pode descartar o ensino tradicional por quê? Estamos em outra época. Então, mudam as pessoas, mudam os costumes, mas o princípio continua. É O verdade. princípio. Eu fico, às vezes, pensando, assim, nisso tudo que o professor está falando, o quão fragmentada a gente vê hoje a educação, né? Então, por exemplo, é o professor pedagogo e o professor de música, por exemplo, essas coisas. Só que, no fundo, é formação humana, os dois estão trabalhando com o mesmo ser humano. E como é que a gente pode justamente entregar da gente esse conhecimento para a criança, para que a criança veja tudo de uma maneira única e justamente ao longo da vida possa aplicar esses conhecimentos tanto na maneira de lidar com as emoções, quanto o conhecimento que ela vai adquirir conhecendo a arte tal e qual ela é. Então é muito valioso isso que o professor tem compartilhado também, né? É, é, há muitos anos se fala em cuidado com a criança, né? Uhum, Há muitos anos se comenta isso, se trabalha em cima disso, e os sim. resultados são poucos ainda. Não por falta, não porque o ser humano é ruim. Você vê que nosso país é um país solidário. Nosso país é Uhum. solidário. A gente faz muita coisa de graça. A minha mulher mesmo até briga comigo. Ainda bem que eu não tenho uma padaria, senão a gente estava falido. Mas porque a gente é assim. A gente Claro. fica com Eu pena, a gente percebo. quer ajudar, né? Uhum. É assim, a gente é assim. E infelizmente, quando o nosso Congresso pensa, não pensa na gente. Não, Eu não tenho visto isso, é muito difícil. como cidadão, né? Eu não entendo muito de política, até porque não tenho tempo de ficar estudando quem é quem, por quê, nem sei que partido é de quem. Não dá tempo, sabe? Não dá Uhum. tempo. Eu faço música, eu componho, eu tenho um monte de coisa gravada. Agora eu estou trabalhando mais com a web, né? Eu tenho que gravar vídeo aula, eu tenho que gravar música, eu tenho que fazer comercial. Então, não dá tempo de eu ficar querendo discutir política, se esse é melhor, se aquele é pior. Eu só vejo assim um resumo, que não há vontade política para mudar a nossa educação. Isso é Não há verdade. vontade. É. Eu tenho observado isso. Uhum. Aqui, um município que ainda há uma preocupação nisso. Aqui no nosso município, ainda há uma preocupação. É difícil? É, porque tem político aqui Uhum. também. E tem os É, bons e tem os ruins.